Olá, estamos aqui em nosso espaço examinando as Escrituras, estudando Efésios capítulo 4, hoje falando sobre os dons da unidade. Em Efésios capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo nos diz: "E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo." Eu reconheço, a partir desse texto, que Deus tem dado a você que nos assiste, você que tem nos acompanhado, você que é membro de uma igreja local. Deus tem dado a cada um de nós, cristãos, nós temos recebido da parte dele dons. Dons que servem para edificação do corpo de Cristo. O dom que temos recebido de Deus não é para benefício próprio, mas é para a extensão do corpo de Cristo, para edificar aqueles que têm chegado à igreja local e que precisam de suporte, de acalento, de esperança, de consolo, de ensino, de correção e de oração. Os dons, como diz Paulo em Romanos capítulo 11, são irrevogáveis. Na soberania de Deus, Ele escolhe, Ele elege, Ele distribui soberanamente os dons a cada um. E o espaço para que esses dons se manifestem, para que esses dons sejam suscitados e levantados, o espaço é a igreja local. Se nós não temos a prática de comungarmos com os nossos irmãos, de desenvolvermos a prática de termos uma igreja local, como será perceptível aos olhos humanos o seu dom, o meu dom? É quando nós nos dispomos a servir, quando nós nos dispomos a congregar e estarmos juntos, é que vamos ver a importância que temos do outro, a fim de que, através do nosso dom que Deus tem nos dado, possamos edificá-lo, edificar a todo aquele que faz parte das reuniões dos santos. E quero hoje, falando sobre os dons da unidade, compartilhar na leitura do apóstolo Paulo, no verso de número 9, versículo 8, perdoe-me, quando diz: "Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens." Essa figura de linguagem que Paulo se utiliza, de que quando ele subiu, levou cativo o cativeiro, é que após a ressurreição, Cristo foi estabelecido por Deus como primogênito de uma nova criação. E o Espírito de Cristo veio à terra após a ressurreição sobre os apóstolos, e a partir daquela comunidade apostólica até os dias de hoje, após a ressurreição de Cristo, Deus tem, através de Cristo, distribuído soberanamente dons aos homens. Essa figura de linguagem que Paulo se remete é a figura de um imperador que naquela época, ao conquistar um povo, um território, tomava o espólio, e aquele espólio que era tomado, ele distribuía com seus guerreiros, com seus compatriotas, aquilo que havia conquistado do exército e do povo inimigo. Nessa figura de linguagem, Paulo mostra que após a soberana ação de Deus, ressuscitando a Cristo dentre os mortos, outorgou à sua igreja, a mim e a você, dons para edificação. E Paulo vai nos mostrar na lista dos dons ministeriais, no verso de número 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Eu quero falar sobre esse primeiro dom, o dom do apóstolo. O verbo apostelo quer dizer enviar. E essa palavra enviar remete-nos à igreja que foi enviada. Assim como Cristo foi enviado da parte de Deus, o próprio Cristo vai nos dizer no Evangelho de João, capítulo 21, como o Pai me enviou, eu envio também a vós. A igreja foi chamada de católica, universal, apostólica, enviada, porque todos os seus membros são enviados para serem testemunhas e também edificar uns aos outros. Temos visto nessa geração uma tendência de ordenação ao ministério de apóstolo. Mas, na verdade, nós não precisamos da ordenação, mas da função apostólica da igreja. E ainda diga-se de passagem que o apóstolo dos dias de Cristo havia alguns critérios para que esse homem fosse chamado apóstolo.
Os critérios e os requisitos são bem apontados no capítulo 1 do livro de Atos. Teria que ter participado pessoalmente do ministério de Cristo, teria que ter sido testemunha titular da ressurreição de Cristo e teria que ter autenticidade de milagres especiais realizados por Cristo em seu ministério. Até mesmo o apóstolo Paulo foi questionado porque ele não teve o privilégio de andar no ministério terreno de Cristo, mas Cristo se apresentou a ele, conforme em Atos capítulo 9. Alguns questionavam, mas é inquestionável hoje a apostolicidade do ministério de Paulo, o grande apóstolo que pôde escrever muitas cartas do Novo Testamento para a formação do cânon e para a edificação da igreja. Não existe mais apóstolo que venha hoje se remeter. Nós precisamos sim da igreja apostólica, do evangelho apostólico e não da ordenação apostólica. Além disso, o outro dom é o dom de profeta. A uns ele deu para profetas. Nós temos hoje o dom de profecia, que o profeta se utiliza para fazer a exposição das Escrituras. O profeta do Velho Testamento era tido como um vidente que trazia algumas palavras de sabedoria, de conhecimento acerca do passado ou acerca do futuro. Entretanto, o profeta neotestamentário do Novo Testamento é aquele que, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, eu, quando estiver entre vós, eu prefiro profetizar, porque quando eu profetizo, eu exorto, eu ensino, eu admoesto a partir das Escrituras Sagradas. E toda pregação a partir do texto sagrado, respeitando a exegese, a hermenêutica bíblica, trazendo uma exposição do texto sagrado, na verdade é a profecia que o profeta, um vaso, instrumento de Deus, traz para o seu rebanho, a fim de consolar e edificar. O outro dom é o dom de evangelista. Paulo diz, a uns Deus deu para evangelista. Evangelistas seriam aqueles missionários itinerantes. Em Atos capítulo 8, nós temos a figura de Filipe, o evangelista, que foi chamado por Deus para batizar aquele eunuco, para ministrar também em Samaria, ganhando muitas pessoas para Cristo. E aí a importância até hoje, nos dias do século 21 que estamos vivendo, daquele que é um missionário itinerante, um evangelista, testemunhando do Evangelho por onde quer que ele venha se dirigir às comunidades. Além desse dom, o apóstolo Paulo traz o dom de pastor e mestre, que vem, nesse caso, em duplicidade, mas é aquele que é muito importante na igreja local. O pastor que vai confortar, que vai consolar, é também o mestre que vai ensinar, corrigir, edificar a igreja local através das Escrituras Sagradas. Veja quantos dons ministeriais Deus tem distribuído. No nosso próximo encontro, no nosso próximo estudo, nós vamos refletir que esses dons ministeriais vão edificar os santos, para que os santos exercitem o seu ministério aqui na terra. E aí chegamos a uma conclusão. Esses dons que acabamos de citar e de estudar, a partir de Efésios capítulo 4, são os dons ministeriais que Deus concedeu a alguns homens. Até hoje, Ele tem concedido sim, a fim de edificar a igreja de Cristo aqui na terra. Deus abençoe a sua vida, continue acompanhando conosco esses estudos. Estamos em Efésios, examinando as Escrituras Sagradas. Deus abençoe a sua vida. E eu pergunto, qual é o seu dom? Participe de uma igreja local, seja estimulado a congregar e seja encorajado através desse estudo a buscar em Deus aquilo que Ele mesmo tem entregue a você para a edificação do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Até breve. Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe, muito obrigado.